Muito, muito. Boa noite, ouvintes do Junta Médica, desta segunda-feira, 14 de agosto, 14 graus, 15 graus em Porto Alegre. Um dia frio, um dia com vento, mas essa semana vai ser a semana que nós vamos ter todas as temperaturas, todas as estações. Amanhã começa a ficar mais quente, quarta-feira vai estar 30 graus. 15 um dia, 2 dias depois, 30 graus. Haja saúde! Aliás, saúde é o tema sempre do Junta Médica, que tem o oferecimento da farmacêutica, da Hertz Farmacêutica, especialista em Consumer Health, com mais de 200 produtos que você encontra em farmácias de todo o Brasil. Hoje o tema é aquele pessoal que chamava antigamente a mobília. Vamos tratar da mobília. Hoje é os dentes. Os dentes são a nossa. Os dentes estão no início do processo de um dos nossos maiores prazeres, que é comer. Comer é brincadeira, né? Já tenho um amigo aqui, já está na live aqui, o psiquiatra Ricardo Nogueira, que ele diz que ele vive para comer. Então, comer é importante. Para falar, os dentes também são importantes. Para a saúde, até do coração, a saúde do. Tem jogador de futebol que não joga, tá com problema de se lesionar seguidamente porque tem problema nos dentes. A gente não tem essa noção, nós, meros mortais, não temos essa noção de que os dentes podem ser um fator de saúde para o resto do corpo todo. Alô? Alô, é sobre isso que nós vamos falar. Está entrando aqui um dos nossos convidados. Hoje, para conversar com você sobre dentição, dentes, arcada dentária e especialmente saúde bucal, nós convidamos três especialistas. Nós convidamos o Dr. Carlos Alberto Feldens, que é especialista em odontopediatria e doutor em epidemiologia. Desde 1982, ele é professor de graduação e pós-graduação no curso de odontologia da UBRA, é autor de livros, inúmeras centenas de artigos, consultor da Organização Mundial da Saúde e da Associação Internacional de Odontopediatria, sobre a cárie da primeira infância, e é organizador das diretrizes brasileiras para prática clínica em odontopediatria. Conosco também o doutor Daniel Bockel. Como é que é, doutor? Como é que é mesmo? Daniel Gonçalves Beckel, bem simples. Beckel. Exatamente. O Daniel Beckel é especialista em odontogeriatria e prótese dental. É mestre e doutor em prótese dental. Ele é especialista os dentes do pessoal que já gastou bastante os dentes ao longo da vida. É jovem há mais tempo, né? Então... na verdade, a minha atuação clínica e acadêmica é na odontogeriatria, tá? Odontogeriatria. A gente acabou fazendo mais prótese porque a gente vai bater um bate-papo aí, porque a questão do edentulismo, enfim, na terceira idade, ela é um perfil que está mudando bastante, nós vamos poder discutir bastante. Muito obrigado pelo convite. Obrigado, doutor Beckel. Até o final do programa eu vou aprender o sobrenome. Tá certo. Conosco também o doutor Fernando Rabaldo, especialista em ortopedia e ortodontia facial. Ele é especialista em ortopedia funcional dos maxilares, tem curso de aperfeiçoamento pela Universidade de São Paulo, junto ao Hospital de Reabilitação das Lesões Lábio-Palatais. Boa noite, doutor Rabaldo. Boa noite, Júlio. Boa noite aos colegas Daniel, Carlos. Agradeço o convite aí para a gente falar alguma coisa, aprender sobre a parte de ortodontia, a parte que me toca. Vamos começar então por onde começa tudo na infância, com o doutor Carlos Alberto Feldens. Doutor, a primeira dentição, ela é fator de saúde para os dentes para o resto da vida? Ela é determinante
de como nós teremos os nossos dentes para o resto da vida, a primeira dentição. Boa noite. Boa noite, Júlio. Boa noite, meus queridos colegas Fernando Rabaldo e Daniel Beckel, e a todos os teus ouvintes ou assistentes desse programa tão relevante aí, Júlio. Um grande abraço, obrigado pelo convite, é um prazer grande participar e representar uma especialidade muito importante que é a odontopediatria. Por que é importante, já respondendo a tua primeira pergunta? Na verdade, hoje se fala muito em primeiros 1000 dias. Os primeiros 1000 dias representam os 9 meses da gestação, mais o primeiro ano de vida até a criança completar 2 anos de vida. Esses primeiros 1000 dias, Júlio, hoje se discute como determinantes de toda a saúde, não só da bucal, mas da saúde geral. É uma fase extremamente importante, que é chamada de programação. Hoje se sabe, tem vários estudos de dezenas de anos de acompanhamentos de bebês, crianças, adolescentes e adultos, mostrando que as doenças, inclusive na fase que o Daniel vai atender, pacientes de 60, 70, 80 anos de idade, decorrem muitas vezes de condições dos primeiros 1000 dias de vida. Então, para a saúde geral está comprovado, para a saúde bucal, são vários exemplos que a gente pode dar, no sentido de que os hábitos e tudo que acontece no primeiro ano de vida, desde que a criança começa a introdução de açúcar, que muitas vezes começa super cedo, vai determinar que essa criança tenha cárie dentária, que é uma doença nos dentes de leite, e mesmo que esses dentes caiam, esse processo continua para a fase que a gente chama de dentição mista, onde tem dente de leite e dente permanente ao mesmo tempo, e continua nos permanentes depois, porque esses hábitos vão continuando. Então, sem dúvida, respondendo objetivamente, Júlio, a tua primeira pergunta, sim, o que acontece na saúde bucal no primeiro, no segundo ano de vida, de uma certa forma, todas as condições que permeiam a vida de um bebê, de uma criança, são determinantes do que vai acontecer na vida futura. Nós vamos depois detalhar um pouco isso, doutor. Nós vamos descer assim as minúcias da dentição, a formação do dente, do tipo de alimentos que as crianças ingerem, que pode ajudar e que pode atrapalhar o futuro dos seus dentes. Enfim, quando que ela deve aprender a escová-los, enfim, uma série de situações, nós vamos ir adiante depois. Doutor, Daniel Gonçalves, Daniel Gonçalves Beckel. Eu quero com o senhor, eu quero saber o outro extremo. Depois o Rabaldo vai fazer o meio de campo. Eu quero saber o outro extremo. Quando a pessoa chega, assim que nem o tio Júlio, já acima de 60 anos e tem todos os dentes. Eu só não tenho todos os dentes porque quando eu tinha 12 anos, um colega seu que esse não acho que não passou pela Ubra. Imagina, 15 anos atrás, 45 anos atrás nem tinha, 47 anos atrás nem tinha Ubra. Ele me arrancou um dente aqui, porque eu estava com dor de dente, ele arrancou um dente permanente com 13 anos. Isso é um assassinato. Mas eu tenho todos os dentes. Perfeito. Qual é a média, doutor, do estado geral, em média, de uma pessoa que chega aos 60, aos 70 e 80 anos da sua dentição? Boa noite. Já lhe dei até boa noite. Né? Perfeito. Então, em primeiro lugar, a gente quer deixar a mensagem aqui que envelhecer é muito bom, tá? Desde que a gente tenha algumas condições, né, de saúde, saúde bucal, né, que é a nossa área aqui, saúde geral e saúde bucal, obviamente. Conhecimento, todos nós temos que ter um certo grau de conhecimento da sua saúde, do seu funcionamento e de prevenção. E participação social. Tá? Se nós não tivermos uma situação bucal de saúde, de conforto, de bem-estar, com certeza nós estaremos estragando aí um dos pilares aí que vai trazer um envelhecimento saudável. Indo ao que o professor Feldens relata desde a infância, desde a sua gestação, todas as doenças bucais, a maioria delas, doença cárie ou doença periodontal, está relacionada direta ou indiretamente a comportamento, certo? Se nós tivermos uma infância com saúde bucal, uma dentição mista com saúde bucal,
provavelmente nós teremos uma vida adulta e uma vida madura com saúde bucal, certo? Que seus hábitos alimentares, hábitos de controle de placa, hábitos de cuidados vão proporcionar essa situação quando nós chegarmos na vida adulta. Tá? A vida adulta a gente já considera aí 35, 40 anos, e sim ter uma situação de saúde bucal em função do conhecimento de prevenção, tanto autoconhecimento como o conhecimento ao profissional, que nós vamos ter toda a orientação no modelo de prevenção, né? No modelo de média de... Na média, como é que chegam as pessoas com 60 anos? Hoje em dia, infelizmente, tá? Mas por uma mudança de paradigma da escola de odontologia, nós tínhamos uma odontologia muito restauradora, muito intervencionista, em que as peças dentárias, claro que aí a ciência, com conhecimento hoje, a gente consegue a recuperação de praticamente todas as peças dentárias que são acometidas por doença cárie ou doença periodontal, desde que tratada e tenha acessibilidade a esse tipo de serviço. Tá? Então, assim, hoje a gente tem uma média muito alta ainda na população de pessoas desdentadas completas. Tá? 50% dos idosos hoje do Rio Grande do Sul praticamente são inoperantes, têm insuficiência mastigatória, tá? Por falta de elementos totais, por edentulismo, ou parcial, em que eu não tenho de 4 a 5 contatos oclusais que me levem a uma função mastigatória mínima, bilateral, em que eu tenho também uma dimensão da face regulada por essa questão da presença dos dentes, que vai me dar uma condição mastigatória, fonatória, respiratória, e por aí se vai. Então, assim, hoje nós temos uma situação ainda muito excludente, assim, da profissão que ela acaba sendo, mas muito ainda focada na reabilitação, na prótese, por isso a formação em prótese, em implantodontia, porque a gente tem muita reposição de peças dentárias ainda. Isso vai mudar, vai demorar algumas gerações para se mudar. Tá? Então, a gente tem um alto índice ainda de edentulismo, certo? Obrigado, de pessoas sem nenhum dente. Obrigado, doutor Daniel Beckel. Depois a gente vai falar mais sobre isso. Eu quero saber o seguinte, aquelas próteses que se usavam antigamente, tipo ponte móvel, vamos falar. O que está se usando hoje? Quem não tem nenhum dente, qual é a alternativa? É dentadura? Enfim, vamos conversar sobre isso. Doutor Fernando Rabaldo, eu imagino que o senhor não extrai nenhum dente definitivo aos 13 anos, né? Isso já não existe mais hoje em dia. Mas qual é a maior frequência, qual é a maior incidência no seu consultório, doutor? Nesses 40 anos que o senhor atendeu. O doutor Rabaldo está agora começando a se aposentar. Mas durante esses 40, sei lá, anos como odontólogo, qual foi a maior frequência de pessoas lhe procurando? Qual é o problema mais frequente num consultório dentário, doutor? Bom, essa pergunta em relação à maior queixa dos pacientes são os dentes tortos. Tortos? Então, o que acontece? Manifestações de alterações. Opa. Essas alterações de crescimento, elas podem ser de duas naturezas. Uma natureza genética e de natureza ambiental. Então, para a gente entender um pouco mais esse processo, eu dividiria, como falou o colega Carlos Felden, o primeiro período que ocorre o aparecimento de dentes descidos, dentes de leite, até os 2 anos de idade, esse período que predomina somente uma dentadura decídua, a dentadura de leite, vai até os 6 anos, quando começa uma dentadura mista, a partir dos 6 anos, quando surge o primeiro dente permanente. Então, nessa etapa que vai mais ou menos dos 6 anos, eu não gosto de deixar limitado muito pela idade, às vezes é pelo grau de desenvolvimento de uma criança, que varia para menino e para menina. Mas entre os 6 e os 12 anos é que aparece a maioria dos problemas, digamos assim, ambientais, que são uma mordida aberta, aquela mordida que a criança não toca os dentes, a língua passa direto, uma maxila mais estreita,
onde às vezes ocorre por consequência uma mordida cruzada, ou seja, os dentes todos de cima da maxila devem cobrir os de baixo. Tipo uma relação de uma panela e de uma tampa, né? Quando existe essa relação transversal da maxila um pouco estreita, ocorre esse cruzamento que pode ser de um lado só, pode ser dos dois lados ou pode ser total. Outros problemas também... Isso aí ocasiona o tal do bruxismo, doutor? Não, o bruxismo ainda tem uma origem ainda que é muito discutida. Se sabe que está muito ligado ao tipo de personalidade da pessoa, o tipo se ela é mais estressada, se ela, aos mesmos estímulos, as pessoas reagem de maneira diferente. Mas essa fase intermediária, que vai aos 6, a gente procura sempre resolver problemas que poderão influenciar no aparecimento de maiores problemas. Como eu lhe falei, a mordida aberta, que a gente trata, às vezes, com um tipo de aparelho para fazer com que os dentes se toquem, a expansão da maxila quando ela é estreita, a supressão de hábitos deletérios, como chupar o dedo ou chupar a chupeta por um período muito prolongado, até 7, 8 anos, né? Todas essas alterações que não forem tratadas num período de desenvolvimento, mais tarde, quando tem a dentadura permanente, só dente permanente, perdão, a partir dos 12 anos, aí, então, fica mais difícil de tu resolver aqueles problemas que os pacientes, respondendo a tua pergunta agora, que nos procuram, doutor, meu dente é torto, meu dente aqui, ele está posicionado de uma maneira muito projetada para frente. Então, nessa idade que vamos pensar mais numa correção ortodôntica com finalidade daquilo que restou após um tratamento preventivo interceptativo numa fase anterior. Tá certo. Então, é isso aí. Obrigado, doutor Fernando Rabal. Doutor Carlos Alberto Feldes, o doutor falou sobre chupeta. Esse é um fator. As crianças quase hoje não usam chupeta, doutor. É raro encontrar uma criança. Não, usam muita chupeta, na verdade. Sim. Eu usei a chupeta até os 7 anos, parei por causa de uma menininha aqui no bar do meu pai lá e eu ficava com vergonha dela. Aí as mulheres mudando a vida da gente sempre, né, doutor? Que bom que tivesse um bom estímulo aí para largar esse hábito. Mas a chupeta, de fato, ela é fator de acavalamento dos dentes, de entortar os dentes, que nem falou o doutor Rabal. Sem a gente ter combinado, Júlio, tu fizesse uma pergunta sobre a última publicação que nós fizemos, o último artigo científico, que foi exatamente da relação do uso de chupeta, de bico, né? E o Rabaldo vai saber o que eu estou falando, overjet na adolescência, que é dente projetado para frente, que é os dentes superiores para fora. Esse é o Luizito Soares chupou muito bico, doutor? Não sei, agora que ele faz muito gol e ele é muito bom, eu gosto muito dele, que não tenhas dúvida. Tá numa escassez, doutor. Não, mas nós estamos bem, estamos em segundo lugar no campeonato. Mas assim, ó, o que acontece? Tinha vários estudos no mundo, Júlio, mostrando que, e o Rabaldo certamente conhece bem esses estudos, que a chupeta entorta os dentes de leite. Só que o primeiro trabalho foi publicado agora em agosto, numa revista chamada Nutrients, uma revista de alto impacto, mostrando crianças que nós acompanhamos do nascimento até os 12 anos de idade, que a chupeta com 1 ano de idade, ela continua provocando, ela faz uma alteração tão grande que continuam os adolescentes ainda com sequelas. Evidentemente, não são todos, isso a gente chama de fator de risco. Sobre o teu comentário de que é raro, no Rio Grande do Sul, 60% das crianças usam chupeta. Algumas largam com 1 ano, outras com 1 ano e meio, outras com 2 anos, 3 anos. E o que se orienta hoje é que a criança, se largar até 2 anos e meio, 3 anos de idade, a tendência é que o que a chupeta provocou de ruim, abrir a mordida ou projetar o dente para frente, volta ao normal espontaneamente. Certo? Mas em relação à chupeta, basicamente é isso, Júlio. E além da chupeta, qual é o grande problema de criança que está perdendo o dente e vem o dente novo, vem por cima, vem acavalado ainda no dente de leite? O dente permanente começa a nascer acavalado em cima do dente.
Perfeito. Não, o Rabaldo falou muito bem antes, na verdade, os problemas ortodônticos, eu nem quero entrar na seara dele, mas eles têm um componente que é genético, que não tem o que fazer, herdou do pai e da mãe, e tem outro componente que é comportamental. Do componente comportamental, a questão dos hábitos é o mais importante. A chupeta é um deles, e outro bem mais incomum, que é o hábito de sucção de dedo, mas ele é inclusive pior sob o ponto de vista de projeção dos dentes, também provoca essa questão. Mas a questão de dente torto muitas vezes é hereditária, quer dizer, a criança não tem espaço para colocação de todos os dentes. Mas eu não quero entrar nessa área, porque essa área é do meu amigo Rabaldo aí. Pois é, esse negócio de hereditário aqui, doutor Rabaldo, o João Paulo Fontoura, nosso historiador lá de Taquari, eu sempre fiquei embasbacado pela dentição perfeita da família Kennedy. A sorte de ter nascido uma família de boa dentição ajuda bastante. É genético esse negócio da formação dos dentes, porque depois ele fala assim, a Rose Kennedy, mãe do clã, era extremamente cuidadosa, isso lá para 1925. Tem a ver mais com o cuidado da família ou com a genética, doutor? Não, isso aí, como eu lhe falei, tem dois tipos de problemas que podem surgir. Os problemas ambientais, com hábitos deletérios, como bico, chupeta, mordida estreita, né, que são mais fáceis de ser tratados. E tem aqueles problemas genéticos que, de repente, uma pessoa nasceu privilegiada do ponto de vista de oclusão, tem um sorriso maravilhoso, a gente pode lembrar pessoas públicas, tipo o Gianecchini, quando ele sorri, a gente vê toda a expressão da beleza facial, a harmonia entre os terços da face, a parte superior, a parte média, quando sorri, mostra bastante dentes, até a região posterior da boca, que é a região de molares, né? E isso aí independe, às vezes, de origem, né? São pessoas que foram privilegiadas, assim como tem gente que tem uma saúde perfeita, que tem 100 anos e está lúcido e está fazendo algumas atividades físicas, também existe essas alterações na nossa boca, né? Que algumas delas começam a se manifestar nesse segundo período de dentadura mista. Nós podemos citar com problemas que não é hereditário, é genético, as alterações de crescimento facial, que a gente chama, tipo a prognatia ou a micrognatia, né? A gente pode lembrar o paciente, quando tem uma impressão que o queixo está muito à frente, olhando o paciente de lado, parece que o queixo está colocado mais anteriormente, ele tem uma face mais longa. Pessoas públicas que a gente pode citar, fica mais fácil de entender, o goleiro do Corinthians, né, o Cássio, o centroavante do Flamengo, o Pedro, são representantes típicos de uma alteração chamada classe 3 de prognata. Geralmente esses pacientes... Queixo grande. Queixo grande, né? Assim como existe aquele que não tem muita projeção, que o queixo parece que é... Noel Rosa, exatamente. Parece que o queixo é grudado direto da linha, a linha queixo-pescoço quase que não existe. São casos que existem muitas vezes uma abordagem ortodôntica e cirúrgica, e mesmo assim com certos limites. Algumas manifestações clínicas que começam a acontecer ali pelos 7, 8 anos, nós, ortodontistas, já percebemos que são um paciente que apresenta uma face longa, um paciente que apresenta uma certa mordida topo a topo, como eu falei, os dentes de cima todos devem cobrir os de baixo, e quando existe uma inversão, a gente já começa a perceber que os dentes anteriores, inferiores, os incisivos, dentes de baixo, começam a assumir uma posição mais anterior em relação aos dentes de cima, né? Então, se nós tratarmos preventivamente com procedimentos como expansão da maxila, aproveitando que as estruturas da face ainda estão muito plásticas, são fáceis de manipular, nós conseguimos, às vezes, minimizar esse problema que era de natureza genética, mas que a gente soube deixar essa face mais compensada, para depois, mais tarde, quando for fazer um tratamento ortodôntico, então a gente consiga melhores resultados, né? Algumas, às vezes, precisam de uma combinação, como eu falei, ortodôntico-cirúrgica, né? A cirurgia ortognática, para poder relacionar melhor esses ossos que cresceram de uma maneira... Opa, caiu o doutor Rabaldo ali, ó, atenção. Caiu. Não, já voltei. Então, aí... Então, a parte... Teria solução para o Cássio, não?
Aí é uma intervenção ortodôntica cirúrgica. Ele tem que fazer uma cirurgia chamada ortognática, onde ele faz uma cirurgia chamada sagital de ramo, né, de maxila. Às vezes faz um avanço da maxila, porque a maxila às vezes fica projetada numa posição mais posterior, mais para trás em relação à mandíbula. Então precisa cortar esses ossos, reposicioná-los através de todo um modelo de estudo antes que foi executado, e essa fixação com placas e parafusos. Só que, geralmente, os pacientes, quando falam em tratamento ortodôntico cirúrgico, eles tendem a fugir, porque a recuperação é muito lenta, demora uns 90 dias, tu tem uma restrição alimentar grande, não deve comer comida muito dura, tu tem uma restrição de praticar esportes, tipo futebol, esportes de contato com artes marciais, boxe, nem pensar, porque tem que esperar que haja uma nova ossificação, ou seja, que aqueles ossos foram cortados cirurgicamente para serem recolocados numa nova posição, mais próximo de uma normalidade de maxila e mandíbula. Então, eles precisam sofrer essa ossificação. Antes disso, se houver algum trauma, uma batida, tu pode deslocar aqueles elementos que foram colocados na síntese, né, da cirurgia, com as placas e os parafusos. Obrigado, doutor Fernando. Doutor Daniel Beckel, é raro uma pessoa chegar aos 70 anos com os dentes originais? Não, Júlio, isso realmente já tem acontecido bastante, tá? Normalmente a gente está vendo essa mudança de perfil, tá, da dentição. As pessoas estão conseguindo, através da prevenção, autocuidado e cuidado profissional, fazer maior tempo das peças dentárias em boca, tá? Também pela mudança de paradigma dos profissionais atuais, né, atualizados, enfim, que conseguem fazer o tratamento da peça dentária até o seu esgotamento, né? Em vez de partir já para um implante, é possível, tem várias técnicas hoje de tratamentos, né? Periodontais, a questão de gengiva, a questão endodôntica, tratamentos que são assim, com técnicas de imagens apuradas, a gente consegue fazer tratamentos de canais guiados, né? Com guias que proporcionam, assim, o tratamento de canal numa sessão e a reabilitação dessas peças. Então, assim, as pessoas, elas conseguem, hoje em dia é possível, não é porque tu envelhece que eu vou ficar sem dente, isso é um mito, né? Eu vou ficar sem a minha dentição natural. Isso aí é mito, tá? Envelhecer não é sinônimo de edentulismo, tá? Não é sinônimo... E quem, doutor, não chega, e quem, ao contrário do tio Júlio, que tem todos os dentes menos um, quem chega sem dente, a única alternativa é a famosa chapa, doutor? Ou tem implantes hoje que podem... Não, Júlio, hoje em dia a odontologia é fantástica, tá? A gente faz reabilitações complexas em pacientes independente da idade cronológica, tá? Hoje em dia os implantes, as próteses fixas, as próteses adesivas, as próteses unitárias, existem vários sistemas, né, e modelos de tratamento, tá? Mas os implantes, o que é o implante? O implante é a raiz que você perdeu, é a raiz artificial. Então, hoje em dia, a gente sabe que tabagismo, diabetes, várias osteoporose, a não ser que a pessoa esteja com algum tratamento sistêmico para osteoporose, eram contraindicativos a tratamento de implantes, tá? E hoje em dia se sabe que isso não é mais contraindicado, a gente consegue fazer a reabilitação desses pacientes com implantes, e cada vez mais, através de técnicas avançadas, 3D, em computadores, a gente tem as guias cirúrgicas, então eu tenho um tratamento menos invasivo, tratamento mais rápido, com carga sobre os implantes mais rápido, eu consigo fazer inclinações dos implantes para evitar enxertos grandes. Antigamente as pessoas faziam reabilitações prévias com enxertia de osso autógeno, de crista de ilíaco, tá? Que hoje em dia não é mais necessário, não é impossível você fazer uma cirurgia de perna para fazer enxerto de face, porque isso acaba, do sítio doador fica muito dolorido, e principalmente em pessoas de idade avançada isso é totalmente inviável, certo? E não, então a gente consegue com 4 implantes em maxila ou 4 implantes inferiores de mandíbula fazer uma reabilitação completa.
Antes se faziam protocolos antes que eram 6, 7 implantes, isso não é mais necessário. A gente tem... não tem que vender um rim para isso, doutor? É muito caro. Não, hoje em dia, Júlio, assim, como é que eu vou te dizer? O mercado regula, né? Claro que existe, isso tem tabela, né? Que eu digo assim, de custo, que não tem como não, tem custo, obviamente, mas muito mais acessível do que, como tudo, no começo é mais caro, mas hoje em dia... Quanto sai uma recuperação dentária de quem não tem nenhum dente, doutor? Em média? Isso varia muito, Júlio, é uma questão assim, varia muito os valores, vai depender do tipo de implante que tu vai trabalhar, se é implante nacional, se é implante importado, se é uma prótese fixa, se é uma prótese sobre implante, vai variar muito. O que eu acho, assim, que tem que ficar bem claro, tá? Eu acho que, assim, uma primeira consulta, uma primeira avaliação é fundamental. Saber o que o paciente de idade avançada quer, o que ele procura, quais são os desejos, quais são os anseios da família, da esposa, do curador, né, dos filhos. Tá? Isso que vai nortear, entendeu? A partir de uma primeira consulta, você entendendo com o tempo, que eu considero uma consulta, tá? Que é a mais importante na odontogeriatria. A primeira consulta é a mais importante. Tá? E a primeira e a segunda é que nós vamos conhecer realmente nosso paciente, a sua história passada, enfim. A partir disso, nós vamos montar um plano de tratamento de acordo com a sua saúde geral e com as suas expectativas e possibilidades de tratamento. Então, pode variar muito, pode variar de 1 a 10. Você me perguntar um preço de uma reabilitação hoje, pode ser acrílica, pode ser cerâmica, pode ser zircônia, tem muitas opções, entendeu? O senhor falou que a mastigação. Tem gente que não consegue comer, doutor. Então, ele ter uma mobília mínima é fundamental para ele ter saúde. Bem. Comer é saúde, né? Júlio, nós estávamos falando de suprassumo, de implante, reabilitação com implante, que realmente me parece que os implantes, eles acabam solucionando problemas assim de pessoas que não cuidaram da sua dentição, apesar dos implantes precisarem de manutenção, cuidados, tá? Mas assim, dá para fazer reabilitações, tá? Em poucas raízes dentárias, sobre 4, 5 raízes que você sobrou, você fazendo um tratamento de canal adequado, dando saúde gengival, fazendo a prótese fixa de 6 elementos inferiores e 6 superiores, você tem um arco dentário reduzido, que já dá para fazer uma mastigação suficiente, dar uma fonação, uma condição de mastigação necessária para a saúde e para a nutrição, para o processo inicial da digestão, certo? Com prótese fixa. Claro que nós temos também as possibilidades de próteses parciais removíveis, elas existem há muitos anos, e muitos pacientes utilizam e ainda querem renovar as suas próteses removíveis, porque não querem passar por uma cirurgia de implante, não querem desgastar seus dentes naturais, enfim. Então, assim, a prótese total também, quando bem feita, é um custo baixo e você vai ter a sua dentição. Claro que a eficiência mastigatória de prótese fixa é muito maior do que uma prótese móvel, entende? Mas tem alternativas hoje. Tá? E assim, as pessoas que não têm acessibilidade, nós temos as escolas, tá? Nós temos locais que podem fazer a viabilidade desses tratamentos mais complexos com um custo menor, certo? Que vai ter a qualidade garantida. Está aqui o professor Feldens, da universidade, que atua há muitos anos, e a gente sabe que os trabalhos realizados lá são os trabalhos que são realizados no mesmo clínicas privadas, enfim. As escolas continuam fazendo, doutor Carlos Alberto, esse trabalho voluntário com pessoas que precisam e, ao mesmo tempo, serve também para aprendizado dos alunos? Sim. Não é exatamente um trabalho voluntário, né? É um trabalho que faz parte de um currículo para os alunos aprenderem. Obrigatório, então. É obrigatório e que tem um pequeníssimo custo, na verdade, nas universidades privadas, como a UBRA, como a PUC e outras universidades privadas, mas é um custo realmente mínimo. Mas existe, sim, é uma possibilidade também. Mas a gente não pode esquecer que hoje o Brasil tem um programa chamado Programa Brasil Sorridente, que é um programa que passou a ser não um programa de governo, mas um programa do país, virou lei agora, recentemente, que também é um programa que está organizado para também
oferecer prótese para os pacientes. Mas, assim, antes disso, eu gostaria só de fazer um comentário, porque foi citado o termo mito aí, e teve um ouvinte teu que mencionou da família Kennedy, né? E a gente comentava há pouco, e eu só não queria deixar passar batido, Júlio, que quando eu falava pouco em genética, é muito importante deixar claro a respeito de um mito que existe, que existem dentes fracos. Quando eu falava em genética, eu estava falando da conformação dos dentes, da oclusão, como falava o Rabaldo. A doença cárie, que é a grande causa de perda de dentária de dentes permanentes, ela não é resultado de dentes mais fracos, não é resultado de tomar muito antibiótico ou de carência de vitaminas. A doença cárie hoje é muito clara, ela é resultado de um fator, que é o consumo excessivo de açúcar. Então, na verdade, não existe, perdeu os dentes porque teve azar, porque herdou geneticamente dentes ruins, dentes defeituosos, não. A doença cárie ela é completamente prevenível, né? E começa, na verdade, em bebês. Hoje tu sabe, Júlio, que tem bebês de 11 meses, 12 meses de idade, que já tem cárie dentária, tem bebês de 1 ano e meio que tem muita dor de dente, enquanto quando o Daniel falava pouco e comentava dos idosos que ele tão bem atende no consultório e a domicílio, e que são edêntulos, hoje a gente tem crianças de 2 anos de idade que têm 20 dentes na boca e os 20 dentes são cariados. São crianças que são quase crianças que têm o mesmo nível de dificuldade, ou até maior, porque são crianças que não conseguem se expressar, de impacto na qualidade de vida. É o chiclete, então, a Coca-Cola, doutor? O chiclete não tanto, é todos esses alimentos ultraprocessados com açúcar. A gente sabe com que idade, Júlio, as crianças começam a comer açúcar? No mundo, isso não é só no Brasil, começa a comer no 1º, 2º mês de vida. É impressionante. Embora o Ministério da Saúde, a Organização Mundial da Saúde oriente para o bebê ter aleitamento materno exclusivo, só isso, sem água, sem sucos, sem refrigerantes, até 6 meses, só aleitamento materno, infelizmente a prevalência de aleitamento materno exclusivo é muito baixa no Brasil e no mundo. O problema é que a gente fez uma pesquisa aqui em Porto Alegre. Em Porto Alegre, essa pesquisa é publicada na revista mais importante de odontopediatria internacional, mostrando que com 6 meses de idade, 6 meses, 98% das crianças já consumiram açúcar. Qual é a forma de açúcar? Várias. A mais comum, chá com açúcar. Mas tem também várias outras, como botar açúcar refinado em alguns alimentos, mel, bolacha recheada, sorvete. Açúcar na chupeta. É mel na chupeta. Mel na chupeta. Tem até uma expressão, né? Não é uma expressão, é uma realidade. Muitas vezes, para acalmar a criança, e daí as queridas vovós, que não tem ninguém que... Ou vamos dizer assim, que as vovós que amam os seus netinhos, muitas vezes a geração dos que hoje são avós, ainda confundem amor com açúcar, né? Afeto com açúcar, né? E acham que a única forma de transmitir afeto é exatamente com açúcar e com doce. Afeto. Com açúcar e com afeto. Mas obrigado, pode ser doutor. com afeto. Eu vou dar um alô aqui para os nossos ouvintes, depois nós vamos deixar os médicos conversando por uns minutos aí sozinhos, só para a gente ficar de ouvido, de orelhada, ouvindo o que eles... as coisas novas que acontecem as experiências mais inusitadas nos seus consultórios, enfim. Quero mandar um abraço aqui do tio Júlio para o João Paulo Fontoura, o Ivan Quilian, a Lúcia Lambi, a Neca Vargas, o Paulo Afonso Pereira. Hoje eu encontrei o Paulo Afonso num restaurante e ele estava com a esposa. Eu disse, posso dar um beijo nesse velhinho? Aí dei um beijo na careca do Paulo Afonso Pereira, o Papi, meu querido amigo. Ana Barbosa, o Eldo Schuch, o Cláudia Sá, o Ricardo Nogueira, psiquiatra que só pensa em comer, o Jupetec, o Carlos Chiran, o Gilson, a T-Flor, o Sérgio, o Sérgio Pinheiro, Valdir Abreu, a Claire Reitz, Walter Sandro, o Silvana Ferrari, o Agnaldo Gonçalves, José Ribas, Iotar Teixeira, advogado, meu querido amigo lá de
Morungava, Deloir Silva, lá de Pelotas, Ivan Marcelo, Ivan da Silva Azevedo, o xerife do condado, Marcelo Padon, Ricardo Ascioli Gerard, o Richard Gerard, esposo da comandante Nádia, a Vânia Lofiego, o Jorge Guerra, Castilhos, propriedade do Ademir Bisotto, lá de Cachoeirinha, o Oliva Vivan, Dalnei Fur, Dalneizinho Homem do Bolo, da Casa do Bolo, a Neuci Costa, Dona Almeri Castro, lá de Passo Fundo, Carlos Pímel, a Eliane Faria Leão, a doutora Eliane Faria Leão, minha dentista, ela que indicou vocês aí, viu? Ela é tímida, disse, não, fala com o Rabaldo fala melhor do que eu, fala com o Feld, ele fala melhor que eu. Ah, mas ela é uma dentista de mão cheia. Meus 31 dentes estão firmes graças à doutora Eliane. O Ricardo Osório, o Wilson Melo, o Marcos Rutsatz, que também é médico, o Cleison Cességulo, quem mais? O Henrique Júnior, a Márcia Ribeiro, Sandra Castro, fui paciente do Dr. Fernando, excelente. O Geraldo Debastiani, o André Luzer, a Silvia Schwartzman, quem mais aqui? A Clarice, a Berenice Scott. Só para você saber que tem muita gente aqui assistindo e vai comentar. Já prepare suas perguntas. A Cláudia Araújo, Santa Maria Crédito, Miraci Lucas, Marcelo Comaceto, o Paulo Moreno, o Cris AB100, não sei quem é a Cris AB100. Lenice dos Santos, a Caroline Castro, que pergunta sobre o bruxismo, depois vamos perguntar para os médicos, a Vera Silva, o seu Argel Brum, Rinaldo Penteado, o homem fake news, o Marco Petec, é fake news porque ele é careca, é penteado, né? Simone Comaceto, a Clarice Faquin, o Hugo Mana, o Valdir Abreu, enfim, mande suas perguntas. Você não recebeu um aqui, manda um oi pro tio Júlio, que aí eu descubro que você está na live e eu mando um oi. Vamos agora deixar que os médicos conversem entre si, da volta, eu faço o comercial da Hertz e aí vamos às perguntas. Façam de conta que nós não estamos aqui, tá? Vocês sabem que nessa parte meio um pouco humorística, eu me lembro, há muito tempo atrás, teve uma paciente que me procurou, na época eu fazia clínica, e junto com tratamento ortodôntico, e ela me perguntou assim, doutor, qual é a idade normal da gente começar a perder dente? Isso aí era lá os anos 80, final dos anos 80, 90. Qual é a idade normal de perder os dentes? E aquilo me aborreceu, porque nós tivemos, tanto eu como o Feldes, uma formação muito preventiva, né, que inauguramos a nova era, né? Eu disse assim, olha, a idade normal para os dentes começar a cair é a mesma idade que começa a cair os dedos, as orelhas, né, os olhos, né? Ou seja, né, eu fiquei impressionado como as pessoas tinham uma ideia de perder dente era uma coisa natural, né? Exatamente. Graças a Deus, passou, né? Não, Felden, falando de cárie, né, o que a gente tem hoje na terceira idade, né, eu não gosto de chamar, na idade avançada, né, o que a gente observa muito, porque eu trato muito paciente dependente ou parcialmente dependente, em que as decisões elas são tomadas em família, com os filhos, inverte um pouco a tua realidade, né, quem decide muito, claro, tendo autonomia, a gente vai torcer que a pessoa madura toma as decisões por si, mas normalmente são pacientes às vezes em domicílio, normalmente, porque a regulamentação para domicílio ela é muito rígida, então ela é restrita às pessoas que não podem se locomover, tá? Então essa história de atender paciente em casa por conforto, isso não existe, a lei ela é proibitiva. Então, esses pacientes que dependem, o que a gente observa às vezes assim, num exame inicial, 15, 16 cáries, cavidades cariosas ativas em raiz. Aí você dá a notícia, né, para o familiar, tem que... Não, mas como assim? Como tem 15 cáries? Como tem um canal para fazer? Como? Nessa idade avançada, né, o que seria... Mas ele não é mais criança, ele é adulto, mas já é um idoso, né? Então... O que a gente observa é exatamente a dificuldade de fazer
a higiene bucal, aumento da superfície dentária pela recessão da gengiva, diminuição, exposição da parte radicular, em que é mais ao pH crítico ali, ela é mais, né, a dissolução dos ácidos ali na parte da raiz, né, do cemento, e atividade de cárie, e assim, com certeza, a ingestão que eu vejo na terceira idade de muitos alimentos líquidos com açúcar. Perfeito. Por já não ter a função mastigatória, mas muitos alimentos líquidos e pegajosos, porque não tem uma mastigação eficiente, então opta por pastoso com açúcares. E aí, alta atividade de cárie. Como agora nós temos mais retenção de dentes na boca, na idade avançada, a diminuição do edentulismo vem ocorrendo, acontece essa situação. Perfeito. Daniel, tu toca num ponto assim fundamental. É tão importante que tu está dizendo que a IADR, que é a organização mais importante mundial de pesquisa, né, International Association of Dental Research, fez um documento sobre bebidas açucaradas, que vale para criança, que bebê também, bebê muito. Antigamente, quem for mais antigo vai lembrar que os pediatras antigamente recomendavam suco para as crianças beber por causa das vitaminas. Hoje a gente sabe que o suco tem muita caloria e não tem fibra. E é um fator muito cariogênico, produz cárie. E em idoso, né, que daí tu sabe mais do que eu, Daniel, que tem raiz exposta, nem precisa uma concentração, às vezes, tão alta de sacarose para tu ter cárie dentária. Mas o mesmo problema que tem bebês e crianças pequenas tem também em idosos. Então, hoje, as bebidas açucaradas, principalmente refrigerante, mas também sucos, e a OMS coloca o açúcar como um fator de risco comum. Evidente que não é só de cárie, é de obesidade, de doença cardiovascular, diabetes e mais de 10 tipos de câncer que estão associados ao consumo excessivo de açúcar. Então isso é interessante, já que esse é um programa para leigos, né, se discutir, essa que é uma causa comum. Tu mexe numa causa e tu previne diferentes doenças. Açúcar é muito bom, todos nós gostamos. O que nós estamos discutindo aqui é consumo excessivo de açúcar, que é se a gente se lembrar, na década de 80, qual era a prevalência de obesidade no mundo? Era muito menor, muito menor. E hoje é extremamente grande. Diabetes, tu estava mesmo falando, né, Daniel, que no mínimo é um fator que complica um pouco a questão de implante, de cicatrização, né? O problema é que é essa questão do consumo alto de açúcar. Com certeza, a cicatrização como um todo, né? Obrigado. Olha, viu como falar de cigarro? É o 25º programa, todos falam contra o cigarro. Hoje eles não falaram que é preciso fazer exercício físico para ter a boa dentição, porque os meus ouvintes, eu não fumo, mas eles sabem que eu sou preguiçoso, então eles ficam tirando sarro. Viu, tem que fazer exercício físico. Mas hoje não falaram nada sobre exercício físico para manter os dentes, né? Mas daqui a pouco vai alguém dizer assim, não, mas se o exercício físico diminui a diabetes é fator de saúde ou um fator de risco para os dentes. Quero falar aqui de 2 produtos da Hertz, nossa patrocinadora, o Periotrate. O Periotrate é uma linha de enxaguantes bucais antissépticos, indicados para eliminar os micro-organismos que causam a placa bacteriana, a gengivite e o mau hálito. É eficiente no controle da placa bacteriana devido às suas propriedades de retenção e de liberação prolongada do ativo, que é o gluconato de clorexidina na boca. E para quem usa prótese, para quem usa chapa, o Dental Fix é um creme fixador para dentaduras que possui uma fórmula ultra-adesiva com duração de até 12 horas, comprovada através de estudos clínicos, a fácil limpeza e remoção do produto, auxiliando na conservação das próteses. Ainda mandar um abraço aqui para quem quem apareceu depois, a Liamara Ribeiro, o nosso lá do Defesa Net, daqui a pouco eu lembro, o tio Júlio deu um branco aqui. O Vilmar Machado, José Roberto, o Ivan Marcelo, quem mais aqui que eu não tinha falado ainda? Quem mais? O Kleber, e por aí vai.
É o Nelson Durin, lá do DefesaNet. Vamos às primeiras perguntas. Eu quero fazer uma pergunta. Vou primeiro passar para os nossos ouvintes aqui. As perguntas dos nossos ouvintes. Manda as perguntas, não fica aí. Você esqueceu? Antes tem o doutor Fernando Rabaldo falou que. Uma piada. Aí tem o Gustavo Toigo diz que o doutor Rabaldo, grande dentista e piadista. O problema é quando ele resolve contar piada em pleno atendimento e tu tá com a boca aberta e anestesiado. Como é que ri? Ele também diz que fazia com o senhor, ele era seu ex-cunhado, diz que fazia com o senhor um campeonato que eu não vou citar de que tipo é, porque é meio escatológico aqui. Cunhado, se fosse bom, né, doutor Rabaldo? Bom, quer mandar também um abraço aqui para o Tuti Bilhalva, que está assistindo, o Gerson Galvão, também assistindo. Quem mais está assistindo? O Clauber Pires, lá de Pará, lá de Belém do Pará, a terra que Jesus nasceu. Vamos às perguntas, então. Vamos ver se tem perguntas aqui. Alguém pensa assim, a minha filha pede que falem sobre o dente de leite. Dente de leite. Doutor, acho que é para o doutor Felden, pediatra, né? Vamos lá, doutor. Dentição de leite. Além de ganhar dinheiro com a fada do dente, que para quem mais serve o dente de leite, doutor? É uma ótima pergunta, porque me dá a oportunidade de dizer que dente, não é só dente de leite e dente permanente. Serve para, além de mastigar, que é o óbvio, serve para falar e ajudar na respiração e ao posicionamento de todas as outras estruturas bucais. Mais importante do que isso, essa pergunta me dá a oportunidade de falar de uma das coisas que mais têm sido discutidas em ciência e odontologia atualmente, que a gente chama de qualidade de vida relacionada à saúde bucal. O que é isso, Júlio? Significa o seguinte: hoje existem questionários em que se fazem perguntas para leigos sobre se ele tem dor ao mastigar, se tem dor ao beber bebidas geladas, se tem vergonha de jantar com os amigos, de ir para o trabalho, de ir para a escola, se tem gasto financeiro exagerado, tudo perguntas a respeito da dentição. À medida que as pessoas respondem que sim, que é frequente, que é a todo momento, a gente diz que essa pessoa tem uma pior qualidade de vida relacionada à saúde bucal. Então é importante deixar claro aqui, Júlio, que é o seguinte, que na primeira infância, que é criança até 0 até 5 anos, como o Rabaldo falava há pouco na dentição, que é exclusiva de leite, a gente sabe que tem 3 doenças que provocam um alto impacto nessa qualidade de vida. A que mais provoca impacto é a cárie dentária. Ou seja, a criança que tem cárie, ela tem dor no dente de leite, tem dor, tem vergonha de ir para a escola, deixa de fazer suas atividades, enfim, tem várias consequências. O segundo problema é traumatismo bucal. Hoje a gente sabe que se cárie atinge mais da metade das crianças até 5 anos de idade, traumatismos atingem aproximadamente 1/3 das crianças até os 5 anos de idade. O que é traumatismo nesse caso, doutor? Traumatismo é batida. A criança que desde que está aprendendo a caminhar, ela tropeça, ela cai, ela bate o dente, ela quebra, o dente se desloca. Isso pode afetar o permanente que está se formando. Então tem aí mais uma importância do dente de leite e de cuidar do dente de leite. Na adolescência é muito comum, por violência, mas também por esportes, fraturas dentárias. Então traumatismo também é um problema que afeta a qualidade de vida. E o outro nós já falamos no início da live de hoje, que são as maloclusões, que são as alterações de posicionamento do dente. Todos esses, seja no dente de leite, seja em dente permanente, impactam a qualidade. A vida das pessoas é pior por causa desses problemas. Obrigado, doutor. Quero mandar também um abraço para o Heron Gonçalves, José Borges, que também estão nos assistindo, o Alexandre Scherner, o Dinho do Uber, a Moema, a Ana Maria Rezende, o Marcos Giovanni, o Tsatsi já falei, o Maurício Fraga, quem mais aqui? O Pedro Regis, o Moisés Hoffman, o Rodrigo Possamay, a Isabel, a Janete. A pergunta aqui da Moema, mandada aqui pelo WhatsApp do tio Júlio,
Ela pergunta o seguinte, doutor Rabaldo. Até que idade vale a pena consertar uma mordida cruzada? E o que envolve o tratamento, tempo e compensações no resultado, se é que vale a pena, ela pergunta. Opa, tá mutado aqui, eu vou desmutar o senhor. Vai lá, doutor. Alô? Sim, agora pode Tá me falar. ouvindo? Aham. Como eu falei, essas alterações que são mais pertinentes ao ortodontista, ele começa a observar a partir dos 6, 7 anos. Antes disso, por maior que seja algum problema, ele fica mais na seara do odontopediatra, né? Claro que tem repercussões de uma criança que tenha amígdalas hipertrofiadas, adenoides hipertrofiadas, um paciente que é respirador bucal, ele terá repercussões na dentadura mais tarde. Mas, falando especificamente da mordida cruzada, a gente começa a pensar isso ali pelos 6, 7 anos, né? O que acontece? Quando essa maxila está muito estreita, esse é um período muito favorável porque a nossa face ela é composta de suturas que se encaixam como se fosse um quebra-cabeça, né? Tem a sutura que se chama intermaxilar, que a parte de cima, a parte da maxila, ela tem uma metade que ela consegue ser aberta, metade para cada lado, com o uso de um aparelho chamado expansor de maxila, um aparelho fixo, que em 3 semanas ele consegue fazer o aumento da largura transversal da maxila. Com isso, tu elimina a consequência de uma mordida cruzada, que seria a consequência de uma mordida estreita, que seria a mordida cruzada. Com isso, tu previne problemas de maior dificuldade para tratar quando chegar no segundo período. Em 3 semanas, de repente. Em 3 semanas a gente expande e depois deixa o aparelho por mais uns 90 dias na boca para propiciar a formação de um novo calo ósseo, ou seja, eu gosto muito de comparação que a gente entende. Tu imagina como se fosse a maxila um pão fatiado de 12 fatias, tu abriu e acrescentou mais 3 fatias. Então, de 12, ele passa a ter 14 fatias de pão no sentido transversal. Com isso, tu aumenta a largura óssea do dente. Aumentando a largura óssea, tu arruma mais espaço para esses dentes se colocar de uma maneira mais harmônica para ter função com os dentes inferiores, né, os dentes da mandíbula. Existe um período que a gente chama de surto de crescimento puberal, que ele é diferente no menino e na menina. Na menina ela é mais precoce, nós temos que estar mais atentos para os eventos que ocorrem na menina, porque a ossificação após a menarca, ela é mais difícil de tu romper estruturas ósseas, é mais difícil fazer algum tratamento que houve alguma discrepância esquelética, ou seja, que houve algum problema genético, né? Tudo que tu fizer anterior a esse período do surto do crescimento puberal, no menino, a gente tem mais tempo de tratamento, porque nós homens crescemos mais tardiamente em relação às meninas, né? Esse dimorfismo sexual, ele faz com que, às vezes, tu pode expandir a maxila de um menino de 14 anos e não consegue de uma menina de 12. Por quê? Porque já houve essa finalização do crescimento puberal, né? Então, obrigado. Essa é a posição nossa. Obrigado, doutor Fernando. Eu vou fazer agora, nós temos já estamos sobre a hora, já faltam 2 minutos para as 9. Eu vou fazer a pergunta, se puderem, assim, vamos fazer um bate-bola bem rápido, assim. Gostaria de saber por que o material utilizado atualmente, o Marcelo Padum, por que o material utilizado atualmente nas obturações são tão fracos que podem ser retirados acidentalmente com fio dental? A restauração antiga, com amálgama de metal, era mais resistente, diz ele. Doutor Daniel. Participante do programa, realmente as restaurações de amálgama, elas caíram um pouco, mas elas são utilizadas ainda, tá? O que acontece é que a técnica das restaurações adesivas, das resinas compostas, enfim, ela é mais sensível. Se você não tem um campo operatório, né, adequado, sem umidade, enfim, com os cuidados sem umidade de sangue, saliva, enfim, você não vai ter uma adesividade igual, né? Você não vai ter uma adesividade que o material pode proporcionar. Então, normalmente é em função da técnica, mas as resinas hoje em dia elas são maravilhosas, assim como todas as zircônias e cerâmicas e sistemas adesivos, sistemas de colagens atuais. O Valdir Abreu pergunta, doutor, da mesma linha.
pergunta: com 61 anos de idade, recomenda-se trocar as restaurações antigas com amálgama metálico em ótimo estado pelo potencial risco do mercúrio, ou na troca a ingestão dos metais pode ser... Eu vou responder, colegas, mas rapidinho. Assim, ó, restauração que está em boca, com saúde, não faça troca. Não faça troca, só se for uma exigência estética ou dolorosa, enfim, mas eu não faria, na minha boca, eu não faço troca de restaurações de amálgama ou restaurações que estão com saúde. Tá certo, boa, hein? A minha boca eu não faço, então se ele não faz na dele, não é recomendável fazer na dos outros. Deixa eu ver se tem mais pergunta aqui. É que vem muita comentário até eu achar as perguntas. Questionar, acho que essa pergunta aqui é para o doutor Carlos Alberto Feldens. O Marcos Rutsatz pergunta: por gentileza, questionar se cárie poderia ter cura definitiva. Pergunta, ele é médico, lá de Caxias do Sul, o Marcos Rutsatz, o doutor Carlos Alberto Feldens. Se poderia ter cura definitiva? Assim, ó, teve um momento que se achava que cárie era uma doença causada só por bactéria e se pesquisou vacina. Não, vacina não vai funcionar porque cárie é uma doença açúcar dependente. Se um dia for eliminado o açúcar, não vai ter mais cárie, só que isso é uma utopia. O que a gente quer é reduzir açúcar para um nível que dê prazer, mas ao mesmo tempo não produza doença. Então, por isso que se preconiza hoje, Júlio, é atrasar o início do consumo de açúcar para o aniversário de 2 anos da criança e depois consumir como sobremesa. Se isso acontecer, é o que acontece nos nossos consultórios e em vários consultórios de odontopediatras, as crianças não têm mais cárie, acabam não tendo nessa condição mais cárie. Agora, onde aumenta o consumo de açúcar, as crianças voltam a ter cárie novamente em qualquer fase da vida. Então, cura não tem, o que tem é controle. Obrigado, doutor Feldens. Doutor Rabaldo, o bruxismo tem aumentado na população? A Caroline Castro pergunta: vejo muitas mulheres sofrendo com este mal. Olha, a origem do bruxismo ela é multifatorial, né? Ela se sabe que está muito ligado ao estado psicológico de um paciente. Ao mesmo estímulo, as pessoas reagem de maneira diferente, né? Então, o cara perdeu o emprego, houve uma separação traumática, mudou de uma cidade que ele não queria sair. Tudo isso vai influenciando, vai fazendo com que comece a gerar fatores que a gente chama psicogênicos, ou seja, a partir de um efeito, de um caso, de um problema psicológico, tu pode gerar um problema físico. É comum tu ouvir aquelas expressões que o cara diz assim: fulano tá nervosinho, daqui a pouco a gastrite dele vai aumentar. Ou seja, pelo nervosismo, começa a haver uma ação maior do ácido clorídrico que pode lesar a mucosa gástrica. Então, o bruxismo ele começa a fazer com que as pessoas comecem a desenvolver uma força anormal para manter os dentes sempre fechados, porque dente só se toca na hora que a gente mastiga. Quando tu está em posição de repouso, seria natural esperar que os dentes de cima em relação aos dentes de baixo exista uma folga de uns 3 milímetros, que é o que se chama de espaço livre entre dentes. Então, toda vez que tu invade esse espaço por uma força que não é uma força de mastigação, tu começa a causar sobrecarga na musculatura, no músculo, no masseter, no bucinador, no orbicular dos lábios, no músculo digástrico. Então, tu fica tenso, completamente tenso. Ninguém caminha com a musculatura toda retesada, né? Então, o que se faz quando o paciente tem um bruxismo que não consegue controlar? A gente usa mecanismos de auxílio, seria uma muleta, digamos assim, que seria uma placa de bruxismo, onde tu aumenta a altura vertical através da interposição dessa placa de acrílico. Com isso, tu diminui as consequências, diminui a dor, o paciente tem mais conforto, dorme um sono mais reparador. Claro que tem que haver uma mudança comportamental, que é a parte mais difícil de tratar num paciente, é dizer assim: fulano, tu não pode ficar na frente do computador até a hora de dormir, porque tu estimula muito todo o teu sistema, tu vai fazer uma tomografia, aquela parte que era para estar cinza, está tudo vermelho, atividade intensa. Eu aqui em casa, doutor, eu tenho um fiscal do Ministério do Trabalho, que é o meu gato, Farinha. 5h30 da tarde ele vem aqui na volta e ele começa:
Tipo, chega, não deu para trabalhar. Todos os dias, 5h30. E aí, quando eu me faço de surdo, ele sobe em cima do meu computador, fica na frente do meu computador, da minha tela, e eu não posso trabalhar. Eu tenho que Esse buscar gato o trabalho aqui. Ele é muito bom, porque o que acontece é que a gente deveria ver uma comédia, sair do computador pelo menos umas 2, 3 horas da noite, controlar o hábito de bebida alcoólica à noite. Pois é. Pergunta sobre os sisos, doutor. Quem é que responde? Temos que retirar o siso ou podemos mantê-lo sempre? E quem nunca teve siso, nunca saiu o siso, como é que é? Bom, eu vou responder, mas também os colegas também estão muito aptos a responder. O que acontece? Se houver espaço na boca para que os dentes tenham função, se o paciente consegue uma boa habilidade para fazer a manutenção, a limpeza naqueles dentes posteriores, se ele usa bem o fio dental, se ele não tem sangramento naquela gengiva, e se, quando ele faz a mordida e encosta aqueles dentes, eu não vejo um motivo para remover um siso. O que eu removeria um siso quando um paciente, aquilo pode prejudicar, por exemplo, o paciente que tem mordida aberta, quando eu tenho muito dente lá para trás, o terceiro molar, tu facilita mais o vetor de abertura. Então, aí tu pode, por uma questão pontual, sugerir a remoção de um siso, mas remover o siso pelo simples fato dele aparecer na boca e ter função, eu sou totalmente contra. Obrigado. Um abraço para a Ingi Log, lá de Joinville. A Ju Petec está usando o celular do Marco Petec, marido, para assistir. Minha filha mais velha só veio conhecer Nescau açúcares com 5 anos. O João Paulo. O Kleber diz assim: meu filho Lourenço foi tomar refri com 7 anos. Detalhe, na escola, em uma festinha de aniversário com um colega. A pergunta do Ademir Bisotto, quem é que responde? A doença periodontal é genética? Meus pais tiveram e eu tenho. Quem se habilita? Tem um fator, com certeza, genético muito grande, a doença periodontal severa. Tá? A doença de rápida progressão, com certeza, tem um fator genético associado, sim. Se você tem algum pai, algum parente direto que tenha doença periodontal, periodontite avançada, de rápida progressão, tem o fator genético, claro que a gente pode também, tem como controlar, né, com a controle de placa bacteriana, com escovação dentária, enfim, mas o fator genético é preponderante, sim, em alguma porcentagem da população aí, 11% da população, mais ou menos. Que mesmo escovando seus dentes, controlando placa, vão desenvolver doença periodontal. Tem um ouvinte aqui, o Deloir, Dr. Felder, pergunta o seguinte: neste programa Brasil Sorridente, coberto pelo SUS, entra nesse programa o implante dentário também? Não, na verdade, existe um plano de entrar em implante dentário, mas existe prótese, né? O que existe é o seguinte: é a atenção primária, que é nas UBS, nas unidades básicas de saúde, e dependendo da necessidade, é encaminhado para os CELS, que são Centros de Especialidades Odontológicas, onde tem o atendimento, teria que ter o atendimento infantil, só que infelizmente não existe odontopediatra nos CELS ainda. São pouquíssimos os CELS que têm. Como assim, doutor? Não tem odontopediatra no CEL? Que nem advogado, não tem? Não, infelizmente são poucos os CELs que têm odontopediatra. A CELS que você está falando é o centro de... Isso. É o CEL. Isso. Centro de... Centros de especialidades odontológicas. Que a atenção... Eu não podia perder a piada que nem fazendo jus ao doutor Fernando Rabaldo. Não, tá certo. Né? Tem o atendimento periodontal de doença gengival, existe prótese também, existe até todo o plano e em execução também aparelhos ortodônticos, mas infelizmente a questão do implante é bem mais complicado, tem toda a questão do custo. Né? A Lúcia Lam pergunta assim: quais serviços públicos podemos indicar para as pessoas com transtorno, o TEA, o transtorno do espectro autista? Nos próprios CELS, tu quer falar, Daniel? Não, eu acho que pacientes especiais entra um pouco na pediatria, acho que é por aí, vai lá, professor. Mas como a pergunta é exclusivamente sobre setor público, infelizmente, pacientes com um deles, que é de alta prevalência hoje em dia, comparado ao que a gente tinha antigamente, que é o transtorno do espectro autista, existe também
nos CELs atendimento, só que varia de acordo com a gestão de cada município, né? Mas o plano, e agora se tornou lei federal, existe também de pacientes especiais. Obrigado. O Hugo Mana, na minha infância eu gostava muito de doces. Minha mãe me levava no dentista para tratar as cáries decorrentes das balas e doces. Hoje vejo como foi benéfico para os meus dentes. Com que idade, doutor Feldens, a criança pode fazer a sua primeira consulta? No primeiro ano de vida, que é quando nascem os primeiros dentes. Eu só queria aproveitar, porque existe uma outra pergunta muito comum, que é quando é que tem que começar a escovar os dentes de uma criança e com que pasta de dente. Isso é fundamental, porque, então, assim, os primeiros dentes de uma criança nascem ao redor dos 6 a 8 meses, e é nesse momento que começa a se escovar dente. Não é com dedeira, é com escova de dente pequena, macia, e se bota 1 grão de pasta de dente com flúor. Daí tem que olhar, as pastas mais baratas, elas têm flúor na composição, certo? E é uma pasta que tem que ter pelo menos 1.100 ppm, a gente chama, que é parte por milhão. Está escrito bem pequenininho na pasta de dente. As pastas comuns e baratas, elas têm flúor na composição. É uma quantidade de 1 grão de arroz, já começa a escovar os dentes do teu filho, do teu neto, quando nasce o primeiro dente na boca. Doutor Daniel, acho que para o senhor, sobre mau hálito. E aí tem a pergunta do Ricardo Cioli: qual a frequência adequada de uso de enxaguantes bucais? A gente vê idosos com mais frequência de mau hálito. Porque... Vamos lá, fazendo um gancho já com o professor Feldens, o que a gente observa muitas vezes são pessoas de idade avançada, que são cuidadas normalmente por outros, fazendo escova infantil. É completamente errado, tá? Isso não pode acontecer. Ou substituindo a escovação por enxaguatórios bucais. Os enxaguatórios bucais são coadjuvantes a algum tratamento, ao controle químico, eventualmente, tá? Esse tipo de situação de bochecho para tratar mau hálito não é o correto. Como é que você trata mau hálito? Você trata mau hálito tratando doença gengivite, periodontite, tratando doença cárie, vendo fatores retentivos de placa na sua cavidade oral, observando a língua do paciente, observando fatores sistêmicos como diabetes, enfim, todas essas questões sistêmicas também, e fatores locais, intrabucais, sendo tratados de forma completa, mas não apenas com enxaguatório. O enxaguatório bucal, ele é coadjuvante à escovação dentária. O controle clínico, ele é necessário quando o paciente, às vezes, não está conseguindo se escovar, tá? Ou não está com alguma dificuldade, mas ele é temporário. O que remove placa e o que tira mau hálito é escovação mecânica, com creme dental adequado. Última pergunta aqui, doutor Rabaldo. O Dalney Fur pergunta: enxertar osso após perda óssea provocada por extração é algo fácil? Olha, a enxertia óssea, ela tem que ser muito bem indicada, né? Quanto mais tempo o paciente demorar, quando ele perde um dente para colocar osso, menos resultados ele terá, né? O ideal seria, tão logo se perca o dente e se sinta a necessidade de fazer um enxerto ósseo, que isso seja feito logo em seguida. Porque, senão, mais tarde, não existe essa retenção prolongada, não existe o que a gente chama de perda óssea progressiva, né? E aí compromete toda a reparação que for feita, ou por implante, ou por uma movimentação dentária mesmo. Até mesmo na movimentação dentária, quando um paciente perde um dente e vai ao dentista depois de 5, 6 anos que perdeu aquele dente, e se for possível fechar aquele espaço sem uso de prótese, esse fechamento desse espaço também vai ser deficiente. Vai haver reabsorção, vai aparecer mais raiz, porque aquela parte do osso que existia foi reabsorvida. Porque o osso alveolar que sustenta o dente, ele só existe em função do dente. Perdeu o dente, o osso vai embora. 9h13, passamos 13 minutos. Para não dar azar, não vamos ficar mais um minutinho. Suas considerações finais, 15 segundos, doutor Fernando Rabaldo. Olha, eu agradeço o teu convite, agradeço a participação do Daniel, do Feldens, que a gente sempre aprende, né? Não tem como deixar de aprender com figuras como ele.
Muito obrigado pelo convite, Júlio, e um abraço Obrigado. a todos os seus ouvintes. Obrigado, doutor Fernando Rabaldo. Obrigado, doutor Carlos Alberto Feldens. Prazer estar aqui. Se tiver que ficar uma mensagem, dente sim é muito importante, saúde bucal é muito importante e não é simplesmente uma parte de um todo. É fundamental para a saúde geral a saúde bucal. Então, um abraço a todos os teus ouvintes, parabéns pelo programa. É um prazer estar com meus queridos amigos aqui e alguns outros ouvintes que tu citaste o nome aí. Tá certo. Você não se inscreveu no canal Tio Júlio? Puxa vida, né, cara? Teve uma aula grátis, hoje não se inscreveu, vai ali, ó, embaixo está escrito inscrever-se. Inscreva-se no canal. Suas considerações finais, doutor Daniel Beckel. Baita programa, momento descontraído. Um abraço em todos os ouvintes aí, participantes, aos colegas, ao professor, ao Fernando, Júlio. E um recado final, assim, ó, em termos de odontologia adulta e idade avançada. As tecnologias estão aí, existem maravilhosas condições e técnicas avançadíssimas e menos invasivas, só que uma mensagem muito importante que eu acho, mais low-tech, mais coração, mais ouvinte, mais participação do paciente, mais considerações humanas, mais você vai conseguir um tratamento mais completo e vai atingir os objetivos de forma mais leal. Tá certo, muito obrigado a todos. Nessa segunda-feira, 14 de agosto. Um beijo do tio Júlio. Tchau! Um abraço.